No vídeo de hoje vamos falar de mercado da bola, hein? Importante, Palmeiras está indo às compras, hein? Vamos falar um pouquinho da base do Palmeiras, vamos falar de Vitor Roque. O garoto tá valendo muito. E vamos falar de Cruzeiro, pombo, Cruzeiro, meu Deus. Cruzeiro em torno da onda de Flamengo e São Paulo. Bora pra vinheta! Fala galera, eu espero que vocês estejam bem, eu sou o Dinei Siqueira e esse é o canal O Pacto Alviverde, canal para falar de futebol de maneira alegre e divertida e descontraída como o futebol deve ser. Bora, vamos lá, hein? Vamos começar com Vitor Roque. Vitor Roque, que pelos institutos especializados, sites, né, e todo mundo que é especializado em mercado da bola aí, teve seu valor de mercado atualizado. Lembra que há uns 5 vídeos atrás eu falei para vocês que um monte de time de europeu veio buscar, né, times da Premier League da França, Premier League França e da Espanha tinham feito sondagens pelo Vitor Roque, principalmente o Tottenham, né? E aí que estavam falando 30, 40 milhões e o Palmeiras falou que não, que o Palmeiras, né, ia vender por mais. Então, hoje o valor de mercado do Vitor Roque já está em 75 milhões. 75 milhões de euros. Eu falei há, 2 semanas atrás. Uma semana e meia atrás. Eu falei sobre isso. O Vitor Roque não vai ser vendido por menos, de verdade, Vitor Roque não vai ser vendido por menos de 60 milhões pelo Palmeiras, tá? O Palmeiras vai segurar ele o máximo que puder. Vão chegar propostas em janeiro, vão chegar muitas propostas em janeiro, mas o Palmeiras só vende, só conversa quando a proposta chegar em 60. Quando chegar em 60 milhões, o Palmeiras começa a conversar, tá? Eu acho que ele vale os 75. Vamos ver. Vamos para algumas rapidinhas de categoria de base, hein? Então, primeira da categoria de base, o Larsson, né, atleta da categoria de base, meio campo, ele teve o aval do Abel, o Abel pediu para o Palmeiras efetuar a compra do restante dos direitos esportivos do garoto. Se eu não me engano, são 4 milhões, tá? Essa é a diferença, 4 milhões... Não são 4 milhões de euros, não. Acho que são 4 milhões de reais. A diferença do Larsson, tá? Que é um garoto que joga ali, tem encantado, ele joga de 8. Tem encantado muito o Abel, e o Abel já solicitou que o Larsson seja adquirido aí, o percentual que falta. E tem mais uma promessa da base, o Eduardo, ele tem 15 anos apenas, ele já está internamente no Palmeiras, ele já está sendo tratado como o novo Estevão. Eu sei que é difícil comparar, mas dentro do Palmeiras se diz que o Eduardo, ele atua na média, a média de atuação dele é muito próximo ao auge do Estevão na base. Caraca, o Estevão na base voou, hein? Hoje, lógico, o Estevão tá no Chelsea, tá desempenhando um excelente futebol. Cara, se esse Eduardo vier com esse potencial, é muito bom, hein? Muito bom. E ele tem se concretizado como uma grande promessa da base no Palmeiras. Tem 15 anos. Se eu não me engano, o Eduardo, ele com 15 anos já joga no Sub-20. Alguma coisa assim. Ou ele vai para os jogos do Sub-20, alguma coisa assim, né? Mas é uma das grandes promessas aí do futebol do Palmeiras. Boa. Bom, agora, 16 horas, né? Não sei que horas que você tá vendo esse vídeo, mas agora tá tendo treinamento lá no Allianz Parque pro jogo de amanhã, e a torcida em peso tá lá na porta do Allianz para dar todo o incentivo pro time nessa reta final aí, amanhã, que é o jogo da virada, né? É a remontada, como dizem os sul-americanos. E vamos pra cima que vai dar bom. É isso aí, bora. Amanhã eu vou soltar um vídeo logo pela manhã com um panorama
aí de Palmeiras e LDU, tá? Umas informações legais aí, bora. Bom, vamos lá. Vamos falar do Cruzeiro agora, ó. Vamos falar do Cruzeiro agora, que eu acho que é importante. O Cruzeiro entrou na onda do Flamengo e do São Paulo de uma maneira absurda. Absurda, né? O que é essa onda? Bom, o Cruzeiro ele está cogitando, tá? Fontes lá de Minas. O Cruzeiro está cogitando entrar com uma solicitação de punição ao Gustavo Gomes junto ao STJD. E aí, Palmeiras, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o STJD a favor do Palmeiras esquece, agora contra aceita tudo, né? Bom, o STJD, o Cruzeiro quer enviar ao STJD uma solicitação de punição para o Gustavo Gomes, que seja válida pelo mesmo tempo que o jogador dele, aquele jogador que o Gustavo Gomes tromba, né, comete a falta, que eu já disse aqui, poderia ser passível de cartão vermelho sim, expulsão sim. Deveria ser? Não sei. Por que não sei? Porque, na minha opinião, tanto o amarelo quanto o vermelho se aplicam ali. Então como assim? É um ou outro? Não. Depende do árbitro que estiver analisando, né? Depende da pessoa que estiver ali no momento. Eu, no momento, teria dado vermelho. E o VAR talvez não chamasse. Eu, no momento, talvez teria dado vermelho. Mas, se eu tivesse dado vermelho e o VAR me chamasse e eu visse as imagens, eu não teria dado vermelho. Simples assim. Sabe por quê? Porque quando você vê a imagem devagar, você vê que ele chuta a bola e ele não há tempo dele tirar a perna. É uma dividida forte, brusca, e por isso o cartão amarelo. Agora, não é violência. Tá? Ele não foi violento. Aí vem um outro detalhe. O jogador do Cruzeiro, que eu não lembro quem foi, tá? E eu não vou procurar agora aqui quem foi, não lembro o nome do jogador. Ele, se vocês repararem o lance, ele quando vai disputar a bola, ele já leva a mão na posterior da coxa. A lesão do jogador foi no posterior da coxa, não foi na canela. E o Cruzeiro está tentando ludibriar o STJD para deixar o Gomes suspenso no mesmo tempo em que o jogador do Cruzeiro precisa para se recuperar. Ou seja, se o jogador do Cruzeiro ficar de fora o final do ano inteiro, né, só voltar a jogar no ano que vem, o Gustavo Gomes também deveria fazer isso. Cruzeiro, isso é coisa de Flamengo, Cruzeiro. Feio isso, hein? Bem feio, hein? Isso é coisa de terraplanista. De verdade. De verdade, hein? Terraplanista, hein? Vocês entraram, nossa, olha, eu sabia que o Flamengo era forte, mas não sabia que era tanto assim, para entrar na mente de todo mundo. Os terraplanistas, eu vou fazer que nem o Donati, vou começar a vir com um chapéuzinho de papel alumínio, porque os caras estão entrando na mente de todo mundo. Pelo amor de Deus. Cruzeiro. Ó, rapidinha também, faturamento do Palmeiras já atingiu 1,26 bilhão nesse mês agora de setembro, tá? Não, esse mês de setembro não, nesse mês de outubro. O Palmeiras atingiu 1,26 bilhão, tá? Então já é o maior faturamento da história do Palmeiras. E aí vamos para umas rapidinhas do mercado da bola. Mercado da bola! Fazia tempo que não via o mercado da bola, hein? Mercado da bola, vamos lá. Primeira rapidinha do mercado da bola. Então está se falando aí do Colídio, atacante do River Plate, um garoto, né, jovem. Estão especulando ele no Palmeiras, tal. Cara, fui atrás da informação. Galera, fui atrás da informação, fui pesquisar. Tem nada, tá? Tem nada. Pode ser que venha, que seja um cara que está sendo avaliado e que venha? Pode. Mas a princípio não. E aí eu vou dizer para vocês de novo. No mercado, quando você é dono de um jogador, né? Quando você é agente de um jogador e você fala assim: o Palmeiras me procurou. Todo mundo cresce o olho. Então pode ser que isso seja, né, que estejam ventilando um possível desejo do Palmeiras ao Colídio para valorizar o jogador, tá? Então é isso. E vai começar, tá? Vai começar de agora até fechar a janela lá em fevereiro, vai ser assim, tá? Então se preparem.
Então, de certo, não tem nada, diretoria nega, não houve proposta, não houve sondagem, não houve nada. Por enquanto. Pode ser que daqui a 5 minutos tudo mude, tá? Mas por enquanto sobre o Colídio é isso. E o Zenit fez uma proposta pelo Alan, hein? O Zenit já fez proposta pelo Alan. Nós estamos com janela de transferência fechada, então não é possível que nenhum jogador se transfira. Porém, é possível você efetuar a compra agora e falar, me entregue em janeiro, né? Tipo, né? Fazer, eu comprei na internet ali, você manda me entregar, mas eu só quero receber em janeiro. Isso é possível. O Palmeiras já recusou a proposta, tá? A proposta girava em torno de 90 milhões de reais, 95 milhões de reais. O Palmeiras falou que não tem interesse e que pretende negociar o Alan por volta dos 180, 190 milhões de reais. Bastante grana, hein? O Alan é polivalente, né? O Alan joga nas 4 posições do meio de campo e ainda joga de ponta. E ele joga bem. Então, é isso aí. Será que o Zenit já tá começando um negócio ali, tipo, Riquelme Felipe, Alan, o Zenit esses caras da Rússia, esses caras do Zenit, eles não são idiotas, eles são ligeiros. Eles estão tentando fazer qualquer coisa ali, por quê? Palmeiras precisa de um primeiro volante, tinha ido atrás do Wendel, o Wendel é do Zenit. O Gerson tá lá meio encostado, tal, eles querem se livrar do Gerson, ganham uma paulada lá, querem se livrar do Gerson, o Palmeiras tem um possível interesse. O que o Zenit falou? Deixa eu pegar 2 moleques de lá, ainda peço uma grana, eles me tiram essas tranqueiras daqui. Pelo amor de Deus, não que o Gerson e o Wendel sejam tranqueiras, eles não são excelentes jogadores. Mas neste momento, para o Zenit, talvez seja o que eles estão pensando. Porque eles não vão revender o Wendel e o Gerson por uma paulada de grana para ganhar dinheiro. Mas se eles podem liberar numa troca, ganhar um dinheirinho e ganhar 2 moleque na troca, que vai triplicar o valor dos moleque depois. Zenit, bobo somos nós, né? Bobo somos nós. É isso. Eita. E o Palmeiras, a última, hein? Palmeiras, diretoria do Palmeiras e comissão técnica já estão estudando as necessidades do elenco para 2026, tá? Então, após essa primeira verificação, foi levantado 4 necessidades. Um zagueiro, um meio de campo defensivo para ajudar ali o revezamento com o Aníbal Moreno, já que o Emiliano não tem ido bem. Mas aí vai vender o Emiliano e tal. Não, mas o Palmeiras quer ir atrás de um outro volante, tá? Para de repente ficar com os 3 e entender o que fazer com um ou com o outro, né? E o Aníbal Moreno é um cara que, depois de ter ido para a seleção argentina, ele já se valorizou e ele vai se valorizar mais, tá? Então, possivelmente, vão surgir propostas por ele, né? Então, zagueiro, primeiro volante, e aí o Palmeiras busca um meia armador, tá? Um meio de campo que possa armar as jogadas, e aí seria ali posição do camisa 10. Palmeiras não descarta essa possibilidade, tá? A Siri tentando falar comigo aqui. Palmeiras não descarta essa possibilidade, então essas 3 posições. E a 4ª posição, um atacante de beirada. Palmeiras vai atrás de um outro atacante de beirada, tá? Aí ainda não tenho nenhuma informação se é pela esquerda, pela direita ou pela esquerda, mas o Palmeiras está atrás dessas 4, tá avaliando nomes nessas 4 posições. Beleza? É isso, galera. Amanhã eu volto com um videozão sobre o jogo. Né? Amanhã, eita, chega Natal, mas não chega quinta-feira. Bora. Vai dar certo. Vamos lá, a gente tem que ter fé, tem que ter confiança. Não vai ser um jogo fácil, mas é isso. Videozão rápido, mais pra gente trocar uma ideia aqui, soltar várias informações pra vocês ficarem bem atualizados no mundo da bola, no mundo do Palmeiras. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, vem bater papo com a gente. Bora, vamos trocar uma ideia. Avante palestra!